Uma produção Colecionador de Saci. É uma manhã de sábado no Rio de Janeiro. Não é dia de Santo Reis, mas é dia de folia. E eu vou pra Monerá. Que vai me levar um casal de amigos, a Gláucia Garcia e o Rogério Williams. A Gláucia, especialmente, era uma das criadoras do site Jangada Brasil, que foi um dos pioneiros de cultura popular no Brasil. Bom dia! E aí, animado? Tá animado aí? Animado para conhecer a região serrana? Animadíssimo, até porque eu fui conversando com o pessoal da universidade, né? Falei com a sensorista, com a faxineira e tal. Aí eu falei assim, eu vou pra Monerate amanhã. Aí eles, aonde? Ninguém conhece. Aí eu falei, é tipo pra Cachoeira do Macacu. É pra cima, né? É porque Monerá, antigamente chamada Nossa Senhora de Monerá. O distrito que um dia já foi chamado de Nossa Senhora do Monerá fica a umas 3 ou 4 horas de distância da capital, na região serrana do estado. É ali, na cidade vizinha, Duas Barras, que acontece há mais de 30 anos o encontro de folias de reis. No fim de semana que estamos indo, espera-se que quase 50 folias de toda a região se apresentem, mostrando um pouco da sua cultura, da sua fé. E o Rogério me falou pra levar uma blusinha, Glaucio. O que você acha? Eu ri a beça, mas eu achei que devia levar. Quer dizer, a gente não sabia que ia ser. É porque é serra, né? Cara, é assim, é um sol danado. Que sol de serra queima muito, pelo menos a gente. Ih, esqueci o chapéu, tô falando isso. Eu sempre fui fascinado por folia. Para ser sincero, eu sempre fui fascinado pelo palhaço da folia. Essa figura mascarada com o rosto coberto por pelos, couro e chifres que mexe com as emoções tanto de quem está fora quanto de quem vive a festa por dentro. Me assusta um pouquinho é o palhaço, mas não é a história em si que eu tenho medo, é a fantasia do palhaço. A vestimenta dele que me deixa muito assustada, não gosto. A folia tinha que apresentar, não precisava palhaço. Apresentar a roupa azul, capacete, cor do céu. Aí era muito mais bonito. Porque palhaço, tu chega com essa. O próprio papel do personagem na festa é ambíguo. Ele é um perseguidor arrependido, mas cuja raiz da desconfiança está sempre presente. Ele significa o Herodes, na perseguição de Jesus. O papel dele, a imagem dele na folia é o soldado do rei Herodes, entendeu? E a folia faz a viagem dos 3 ex-magos, que eles foram adorar o menino Jesus. Foi com incenso, mirra e ouro. Entendendo que o palhaço da folia de reis não era uma coisa de Deus. E é o que parece. Às vezes, essa desconfiança até que tem fundamento. Tem gente que brinca de palhaço, que ele fala que vai na encruzilhada, faz lambeça com bicho, faz cato com bicho. Tem isso, cabeça de cada um. Eu sou o Andrioli Costa e este é o Arquivo Folclore. Alegria em nome da rainha e folia em nome de rei. Alegria em nome da rainha e folia em nome de rei. Você sabe de quem é essa voz? É de ninguém mais e ninguém menos do que de Chico Anísio no seu projeto musical Baiano e os Novos Caetanos. O trio nasce como uma paródia,
mas a música Folia de Rei, composta por Arnaud Rodrigues e pelo próprio Chico, não tem nada de humorística e acabou virando um clássico dessa manifestação que tem muito de Brasil. Seja você ou não um praticante da religião católica, eu gostaria de lhe convidar para olhar para a folia como uma síntese da alma do povo, com toda a sua sensibilidade e contradições. Por um lado, é impossível desvincular essa manifestação da devoção e da fé. Por outro, é mais que religião, é tradição, é comunidade, é muito além do que qualquer instituição pode dizer ou desdizer. E neste caminho que nos liga até o sagrado, encontramos o palhaço, aquele que nos lembra que no fundo, somos apenas humanos e, como veremos ao longo do programa, humanos até demais. A primeira vez que eu vi uma folia na vida foi em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Era 2010 e eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso e fui acompanhar o festival de folias que acontecia na região. Eu estou olhando agora para o texto que escrevi 13 anos atrás e achei curiosa a palavra que usei para me referir aos palhaços: sirineus. Do lado do texto, eu vejo a foto de 2 brincantes mascarados, roupas de chita vermelha e azul, chapéu pontudo com uma flor espetada na ponta. E, é claro, máscara de couro, enfeitada com glitter e lã de carneiro para desenhar a barba e as sobrancelhas. Fui pesquisar e sirineu é como os jornais da região nomeiam os palhaços de folia, mas eu mesmo não me lembro de ter escutado a palavra por lá. De qualquer forma, curioso é perceber que são várias as formas de se referir a esse brincante misterioso, e cada uma dá pistas da sua complexidade. Sirineu remete a Simão de Cirene, o carregador da cruz, um homem que foi obrigado pelos soldados romanos a carregar a cruz de Cristo até o Gólgota, o local onde Jesus foi crucificado. O sirineu mascarado é, assim, um penitente. E isso faz todo sentido com a matéria que eu escrevi. Acontece que em 2010 eu conheci um jovem palhaço chamado José Carlos de Souza. E ele me contou. Seu irmão havia feito uma promessa de que seria palhaço de folia por 7 anos consecutivos. Com 3 anos de farda, foi assassinado. Ele então estava assumindo a máscara, e assim o faria pelos próximos 4. Promessa, vocês sabem, é dívida. É claro que muitos festeiros têm suas promessas, mas pensem no que é assumir essa cruz em específico. A do palhaço, além do medo que a figura inspira, ele sempre me passou um quê de expiação. Um nome bem comum para os palhaços é bastião. É o nome padrão que encontramos em várias festas populares ligadas à figura do negro, especialmente no cavalo marinho. Muito mais interessante é outro nome, marungo. Sua origem é da palavra malungo, usada pelos negros escravizados no Brasil colônia no sentido de companheiro, irmão de criação, pessoa na mesma condição. Meu malungo, meu marungo. A etimologia viria da língua do Congo, partilhando radicais com palavras que significariam vizinho e navio. Intelectuais, como o pernambucano Pereira da Costa, iriam então supor que seria uma referência àqueles que passaram pela mesma experiência dos navios negreiros. Esse fato
nos ajuda a tratar de um outro elemento muito presente nas folias de Reis, a influência do negro na manifestação. Eu poderia falar do óbvio. É só olhar para uma folia e ver a quantidade de festeiros que são negros. Poderia falar do ritmo, da dança, mas vamos mais a fundo. A relação é tão forte que, mesmo com as folias sendo intrinsecamente festas cristãs, é muito comum que elas abracem também religiões de matriz africana. É o que me explicou o Rogério Williams. As folias, elas também vão em casas de Umbanda, em terreiro de Candomblé também. Somente igreja, igreja, mas desses lugares eles vão também, principalmente aqui. Eles são convidados, tem terreiro de Umbanda, e eles vão. Eles entendeu? vão cantar porque eles encontram lá. Encontram lá os orixás, as coisas que são, que eles entendem, eles cantam. Então, ao invés de, assim como eles fariam versos para o presépio, sim, eles fazem versos para os orixás que eles encontram na casa, sim, ali expostos. Normalmente tem presépio, às vezes normalmente os candomblés montam seus presépios também. Mas se tiver outra imagem, eles vão identificar e vão versar. Eu rezo com todas as forças para me ter capacidade. Quem reside no lugar, saúde e felicidade. Que a irreverência de Exu me anime e me desprenda. Desobstrua o caminho, com tudo na vida eu aprenda, por pior que seja a lição. Exu faz que eu compreenda. Você está ouvindo o improviso do palhaço Guilherme, da Folia dos Borges, em Leopoldina, Minas Gerais. E distribua o caminho, com sua lança de lenda, me inspira, limpa as trevas, onde a sua espada penda. Ó Gunhê, meu pai, em espinhos não me prenda, pois a palavra de Cristo não tem preço e nem tá venda, que o labor de Oxóssi me estimula a paixão. O palhaço está em frente a um terreiro de candomblé. Ele usa uma farda verde, azul e vermelha com uma máscara de tigre e longos cabelos loiros. A boca do tigre está aberta e por ela divisamos parte do rosto do brincante. Há um adorno sobre a sua cabeça que pisca em luzes coloridas, da mesma forma que seu tênis. As luzes, o LED e os calçados são elementos muito frequentes nas folias mais novas. Cantar igual Curió, epa babá, Oxalá, aos pés de Zambi maior. Toca o estribilho aí pra mim que eu vou desatar os novos. Vamos, rapaziada! Palhaços, bastiões, sireneus, marungos. São vários nomes, vários rostos, várias máscaras. Mas quem é esse personagem? E afinal, o que ele faz na folia? Eu convidei o José Vicente Rangel, o palhaço ventania da Folia Estrela de Belém, de Cambuci, para contar um pouco dessa história para a gente. Meu nome é José Vicente Rangel Moura, tenho 53 anos, sou morador da cidade de Cambuci, fico no noroeste do estado do Rio de Janeiro e sou um fazedor de cultura. Meus avós, meu avô paterno, né, ele era sanfoneiro, ele tocava na Folia de Reis, entendeu? E a minha avó paterna apoiava, né? Então já veio essa coisa dele passando para a gente. Eu me lembro que eu sentava do lado dele para ficar ouvindo ele tocar aqueles estribilhos da folia, aquele som, aqueles cantos, e aquilo eu acabei me interessando, entendeu? Indo pesquisar, indo saber como que funcionava, por que veio, da onde veio. O José é um homem negro, com o rosto já com algumas marcas de idade e sorriso fácil. Ele me atende de camisa social, no intervalo de almoço do seu cargo, no Departamento de Cultura em Cambuci. Eu, na verdade, eu não tinha em mente ser palhaço de Folia de Reis, porque a gente vivia na zona rural e eram muitas histórias, entendeu? Era muitas histórias, eram muitos contos, coisa que levava a gente até a ter um pouco de receio, ter um pouco de medo. E eu, criança, na verdade, eu queria ser o mestre, né? Que a gente chama de mestre, o cara que rega ali na frente, em algum lugar chamado de capitão. Essa era a minha vontade, era meu desejo. E nós tínhamos um grupo de meninos, só de criança, meu pai tomava conta, era um grupo até de lata, a gente usava lata, aqueles instrumentos não profissionais,
e um senhor, um policial, e ele me disse: esse final de ano vocês me procuram, que eu vou dar todos os aparatos a vocês, para vocês organizarem esse grupo de vocês e saírem direitinho. Nós organizamos com uniforme, pegamos instrumentos, papapá, tudo certinho. Chegou no dia do grupo sair, né? A gente, uma véspera de Natal, a gente com as casas marcadas, tudo marcado direitinho, onde a gente ia visitar os devotos, tinham 2 garotos que seriam os palhaços da folia. 2 garotos mais novos do que eu. Esses meninos, quando chegou no dia da folia sair, os pais não deixaram, entendendo que o palhaço da folia de Reis não era uma coisa de Deus, né? Era uma coisa satânica que não podia, não deixaram. Moral da história, a gente com tudo arrumado, e a folia ia acabar não saindo porque não tinha um palhaço. E todo mundo apontou o dedo do meu lado. Não tem outro, tem que ser você, tem que ser você. E eu não queria ir, porque aquilo não passava pela minha cabeça. O meu objetivo era ser o mestre, era ser o rezador da folia e não o palhaço. Porque eu também tinha aquilo na minha cabeça, que o palhaço era não era uma coisa do bem. Eu fui com um trato. Eu não usava uma coisa que é colocada na cabeça, que é chamado capacete. A gente costuma chamar de capacete. Eu não aceitava colocar, porque colocaram na minha cabeça que aquilo era o chifre do diabo. Então, eu não ia botar o chifre do diabo, e a máscara, no carnaval, todo mundo já usava a máscara, uma coisa comum. Eu aceitei nessas condições de não colocar a máscara. Isso aconteceu quando José tinha 12 anos de idade. 40 anos depois, ele ainda cumpre a função. Mas uma concessão ele não faz. Chifres? Jamais. E o palhaço, quando ele surge na folia de Reis, ele surge como guarda do Herodes. Ele foi mandado pelo Herodes para poder seguir os magos, descobrir aonde o menino tinha nascido, voltar a avisar, porque o Herodes queria matar o menino. Né? Que novo rei é esse? Ele tinha se intitulado rei. Então, quando ele pede que os magos voltem e conta para ele aonde era o nascimento, ele sabia que os magos não voltariam. Então, ele pega esses guardas e manda que sigam os magos e para descobrir onde era o nascimento, e volta e avisa. Então, os palhaços, eles surgem como realmente guarda do Herodes, entendeu? Só que as pessoas contam até aí, eles não contam como o desfecho dessa história. E como termina? Os guardas, eles seguem os magos, os guardas seguem os magos, e quando eles chegam lá na Tapera, em Belém, que eles viram aquela criança inocente, que os magos oferecem, né, ofertam seus presentes e adoram o menino, os palhaços também adoraram. E dali em diante eles passaram a andar mascarados. Por que eles passaram a andar mascarados? Porque eles tinham medo de morrer. Ele na verdade, ele traiu o Herodes. Quando houve a fuga para o Egito, né, que a família sagrada vai para o Egito, os palhaços eles acompanham. Quando eles chegam na fronteira, que tem os guardas lá na fronteira, que a família sagrada queria entrar no Egito, o que o palhaço faz? Ele fica fazendo graça, ele conta piada, ele vira cambalhota para despertar os demais guardas e a família sagrada, Jesus e José Maria, poder entrar no Egito. Então, ele surgiu como mal, tá? Que se redimiu e acabou terminando a história como bem. Os marungos de Deus. Os marungos de Deus. Existem outras versões para essa história, mas acho que já está na hora da gente voltar para Monerá e acompanhar a chegada das folias. A Gláucia e o Rogério são muito amigos do pessoal de uma folia de São Fidélis, que ia chegar às 9. Nós saímos 6h30 da manhã do Rio de Janeiro e mandamos mensagem. Por favor, não vão embora sem falar com a gente antes. No caminho, a Gláucia me explicou. As folias vão se apresentando por ordem de chegada, então era capaz da gente perder algumas boas se nos atrasássemos demais. Depois de 5 horas de estrada, foi 5 horas. Agora são 11, gente, quase 5 horas de estrada e alguns caminhos errados. Estamos chegando a Monerate para o encontro de folias de Reis. Será que tem folia então hoje, Gláucia? Eu acho que não. Eu acho que a gente demorou tanto que eu já foi. Vamos ver, será que vai ter? Eu acho que tudo meu passo de um trote, porque eu não estava mais. Momentos depois, chegamos na cidade e ela realmente estava estranhamente vazia.
As folias já tinham ido embora? Na praça central de Monerá, ao lado da igreja, os funcionários ainda estavam soldando a estrutura que protegeria o presépio do templo. Então descobrimos. Na programação oficial, a festa começava só às 6 da tarde naquele dia. A folia de São Fidélis não planejava chegar 9 da manhã, mas 9 da noite. Isso é boa. Vai ficar até 6? Pô, ficamos, já viemos até aqui. Né? Bom, a gente chegou aqui na Praça de Monerá. O presépio está sendo montado ainda? Não, injusto. O presépio já está montado, o que está sendo montado é o equipamento em volta. Então, as caixas de som estão sendo dispostas, né? São grandes caixas de som, uma de E cada agora? um dos lados do presépio. Pessoas sentadas em volta. A Glaucia acabou de sentar no banco aqui e tá dando risada sozinha, que é o sinal claro de alguém puto da vida. Não quero falar não. Não, pode falar, Tira não é pra isso você brigar daí. com o Rogério. Não, eles falaram realmente 9 horas. Eles falaram sábado, dia 14. Aí eu ainda falei assim, pô, enquanto vai ser sábado... Mas realmente a gente viu isso divulgado, a programação estava divulgada. Será que é em outro lugar? Nisso, chega a mensagem de WhatsApp no grupo que eles têm com a folia. É à noite. É à noite. É amanhã que é de dia, hoje é à noite só. Agora que respondeu. Ó, a gente está aqui em Monerá, na praça, estão armando ainda tudo, o som. Não tem ninguém, quer dizer, tem o pessoal que está armando o som. E a gente estava achando que era dia 14, 9 horas da manhã. Vocês vêm de noite? Não, vocês vêm amanhã, né? Não sei, vamos ver. Esse é um plot twist que eu não esperava para esse episódio. No final, resolvemos tentar ficar pela cidade. O objetivo era ver pelo menos uma folia antes de ir embora. Enquanto isso, fui conversar com quem estava por ali. Depois do almoço, encontrei 2 operadores de áudio montando um segundo palco um pouco distante do primeiro. Na estrutura do evento, enquanto as folias oferecem a bandeira para o presépio, o palhaço brinca fazendo um improviso neste segundo palco. Cada folia tem ajuda de custo de R$500 para participar do festival. Mas nesse momento de rimas, o palhaço pode conseguir mais recursos. Separar é uma estratégia para que todos tenham tempo. Foi o operador de áudio Antônio José que explicou isso para a gente. Mas o interessante veio depois, quando eu perguntei se, além da parte profissional, ele tinha alguma ligação com folia. A folia, eu sei, meu avô era mestre de folia, eu sei como é que funciona. Ele não é vivo mais, não. Cara, é difícil, porque eu não tinha muita ligação com essa parte dele. Mas eu sei que pra folia sair, ela primeiro canta lá no presépio, canta em casa e depois que eles vão sair, não é? Tem uma folia em Cordeiro, não tô falando que são toda não, tem uma de Cordeiro mesmo, se você estiver aqui, você mora aqui em Monerá, se você quiser sair na folia com eles, você não pode chegar aqui e vestir a roupa não, você tem que ir lá cantar, vou ele ir lá e sair, fazer tudo direitinho. Eu entendo, né, que o troço não é bagunça. É igual na igreja, como a gente fala, é igual na igreja. O pessoal não vai chegar lá, no fórum você só pode entrar de calça. Então, na igreja também, você não vai chegar lá e vai andar. Entrar com a pelada lá também, né? Respeitado. Por isso, seu avô sendo mestre, você não quis entrar? Não, meu avô queria que pelo menos um da família, mas ninguém da família aqui. Ninguém quer. É, cara, porque não é... Meu avô queria muito que seguisse a bandeira dele, mas... Eu não. Mas eu tenho eu tenho um primo meu que ele tem mais interesse, ele já até cantor de mestre. Mas é novo, é um garoto. Ele não tem nem 18 anos ainda. Ah, é? É. Ele já saiu não como mestre, mas junto contra mestre. O Igor, que é assistente do Antônio, foi mais tímido, mas nos deu essa deixa maravilhosa. E aí, quanto tempo que você mexe com folia? Cara, folia
Tem bastante tempo. Som trabalho já tem 13 anos. Som já tem mais ou menos 10, botando assim, fazendo o I assim. O que você acha dos palhaços? É bom. Tem gente que não gosta, mas é maneiro. Tem gente que tem medo. A patroa mesmo tem, mas é legal, eu gosto. Sua esposa tem medo? Não, a patroa. A patroa, a chefe aí do som. A patroa, no sentido literal, é Ludmila Caetano. Ela quem presta serviço para a prefeitura da região. Olha, eu gosto muito. Assim, na verdade, como eu comecei a trabalhar com o som, eu comecei a pesquisar muito sobre a folia. Foi aí que eu comecei a gostar. E me assusta um pouquinho é o palhaço, mas não é a história em si que eu tenho medo, é a fantasia do palhaço. A vestimenta dele que me deixa muito assustada, não gosto. A máscara, a roupa, tudo. Ai, gente, geralmente eles são grandões, né? Com umas roupas assim bem diferentes. Todos eles usam chifres, né? Uns dentões horrorosos, orelhas. Tem uns que até tem uns acessórios bem diferentes, umas cobras. Semana passada eu vi uma cobra de madeira. Ai, meu Deus. Ludmila disse que não sabia nos contar qual era a origem dos palhaços na folia. Ela só sabia para ela. Então, podemos voltar a ouvir outras versões. O José Vicente Rangel, o palhaço Ventania, nos contou sobre como os palhaços eram soldados de Herodes I. Em alguns autores, vocês vão encontrar referências também à palavra espias. Os espias de Herodes. Pelo que pude encontrar, é apenas a palavra em espanhol para espião. Quando os soldados acompanharam os reis magos na sua viagem até Jesus, deveriam ter retornado e entregue a posição para o rei. No entanto, a tradição diz que eles se arrependeram e se converteram ali mesmo, e passaram a despistar os perseguidores. Por isso, em algumas regiões, o folclore manda os brincantes de folia nunca voltarem pelo mesmo caminho que fizeram ao visitar os presépios casa a casa. No entanto, existem outras versões, praticamente uma para cada folia. Eu convidei o mestre Cláudio Chacho, da folia A Brilhante Estrela de Belém, no Morro da Formiga, aqui da capital do Rio, para falar um pouco da sua interpretação para a gente. Meu nome é Cláudio, conhecido aqui no Morro da Formiga como Cláudio Chacho, mestre da folia A Brilhante Estrela de Belém. Tenho 38 anos, mas eu atuo na Folia de Reis desde os meus 10 anos de idade, onde eu comecei a minha trajetória na folia, onde minha mãe autorizou a participar do grupo, um grupo do antigo mestre Paulo André, chamado Cacá, que hoje Deus o tenha, onde ele nos passou todo o conhecimento, sabedoria, para que a gente pudesse enganjar hoje aí como mestre de Folia de Reis. Cláudio é jovem, um homem negro de pele clara. Tem um cavanhaque bem desenhado e os cabelos curtos, quase raspados. Ele fala comigo da sala de casa, de camiseta regata verde e branca, com a estampa da sua folia. Eles são soldados mesmo. Na época o Herodes era um rei, e ele mandou aniquilar as crianças até 2 anos de idade. Ele deu ordem aos seus soldados para aniquilar as crianças até 2 anos de idade, porque ele não sabia quem era Jesus, não sabia onde Jesus ia nascer, mas ele sabia que ia nascer na cidade de Belém. Então ele falou, todos os meninos que nasceram até 2 anos de idade, vocês vão e aniquila. Então ali eles passaram a seguir Jesus, ser perseguidores de Jesus. Aonde todas as portas que tivesse uma criança até 2 anos era para eles matarem. Então eles estavam recebendo ordem do Herodes mesmo, Herodes o Grande. Na versão que ele relata, os palhaços também são soldados de Herodes, mas sua transformação só se dá no fim da vida de Cristo. Esses soldados de Herodes, quando foram crucificar Jesus já na sua idade adulta, eles se arrependeram, porque eles foram um dos piores ali que maltratou Jesus na sua idade adulta. Bateram, cuspiram, arrastaram Jesus, chicotearam, mas Jesus, ao ser crucificado na cruz, teve uma lança, um período que
enfiaram uma lança, né? Um dos seus soldados enfiaram para conferir se Jesus estava vivo de fato. E naquele exato momento jorrou águas do corpo de Jesus nos olhos desses Herodes, desses soldados. E nesse exato momento, aqueles soldados que estavam ali, eles se arrependeram naquele exato momento. É muito interessante perceber que nesse registro encontramos uma união com outra história, a de São Longuinho. Na hagiografia, a biografia dos santos, Longuinho foi o soldado que cravou a lança em Jesus Cristo. A água que escorreu do corpo lhe caiu sob os olhos, o que fez o homem ter uma revelação. Porém, o povo está virado com eles, né? Poxa, crucificaram Jesus, mataram Jesus, fizeram um montão de coisa. E agora eles falaram, como é que a gente vai voltar para a multidão vestido assim com essas roupas, no caso a roupa de soldado na época, que era seus couros. E aí eles tiveram a ideia de pegar panos, pegar coisas e se camuflar para poder ir para o meio do povo. E aí se camuflaram. E ali eles já viraram soldados arrependidos. Então os palhaços assim, cada vez mais feio, para eles é mais bonito. Para os palhaços, quanto mais feio, mais bonito. Essa é a linha que Cláudio conta que segue em sua folia. Todo ano, ele escolhe um tema para o grupo. Em 2023, foi família. Os palhaços, no entanto, são livres para escolher a feiura que lhes cabe. Eu estou olhando aqui para uma foto que ele postou há alguns dias no Facebook. Das 50 pessoas fardadas, os palhaços roubam a cena. Um deles está com máscara do Vingador do desenho Caverna do Dragão. O outro parece usar uma de lobisomem. E ainda outro, que parece uma criança, ostenta uma máscara de Papai Noel e um cajado todo enfeitado com um festão de Natal. Os olhos vazados, que ficam escuros na imagem, dão um tom um pouco mais estranho do que o normal para a figura natalina. O povo gosta de ver eles mais feios mesmo, porque hoje em dia eles brincam, vêm fazendo essa encenação, como você falou anteriormente. Então, assim, é mais um teatro, né? Mas para esse teatro, para eles, cada vez que eles tiverem mais caracterizado uma máscara mais feia, mais horrorosa no bom sentido, um tema mais assustador, para eles é melhor. Só que alguns temas, às vezes, é meio contraditório. Esse Papai Noel, na verdade, é uma criança que representou o Papai Noel, né? E ele queria muito fazer essa simbolia do Papai Noel. O Papai Noel, na liturgia, não é um homem mau, né? Não é um homem mau. Mas ele, porque também ele, antes de ser o Papai Noel, antes de ser o bom velhinho, antes de ser o velhinho bom, né? Ele também tinha ali suas contradições, porque alguns achavam que ele dava os presentes, que ele alegrava as pessoas para praticar o mal, mas na verdade não. Então, assim, o Papai Noel dentro da Folia de Reis foi meio contraditório um pouquinho, mas por ele ser um menininho, uma criança, eu acho que não pegou tão mal, né? Não foi tão negativo. Foi mais uma provocação mesmo, assim, será que o povo entende? Será que o povo vai entender? Será que não vai? Vamos tentar ver e o que eles vão falar de devolução pra gente, né? No folclore, vocês bem sabem, não é possível dizer que uma história é mais ou menos verdadeira que a outra se existe relação de identidade e pertencimento. É a comunidade que dá legitimidade a uma narrativa. O que nós vamos ver aqui agora é outra questão. É a consolidação, do ponto de vista histórico, dessa manifestação cultural que são as folias de reis. As folias no Brasil são introduzidas pelos jesuítas portugueses durante os esforços de catequese, e foram duas as influências principais de Manuel de Nóbrega e José de Anchieta: o teatro português de Gil Vicente e os presépios vivos de São Francisco de Assis. São Francisco criou os presépios há 800 anos, em 1223, quando voltava de Belém para a Itália. Ali, ele reencena com pessoas e animais de verdade o nascimento de Jesus na manjedoura, um momento que influenciou e muito a cultura popular do Ocidente. As encenações dos ciclos natalinos também inspiram folguedos, as pastorinhas, as lapinhas, os bois de reis e, é claro, as folias. Não é sem motivo que alguns lugares chamam, ainda hoje, as folias de reis de caravanas de São Francisco de Assis.
A outra inspiração, como mencionei anteriormente, foi Gil Vicente. Em 1503, o dramaturgo recebeu a encomenda de produzir uma nova peça diretamente da rainha, Dona Leonor. Em poucos dias, ele escreve e entrega O Alto de Reis, uma história sobre 2 pastores que estavam indo a Belém para encontrar Jesus, mas se perdem e acabam guiados por um cavaleiro e um ermitão que acompanharam os Reis Magos. O Alto termina em um canto coletivo que une todos os personagens. Muda-se o caminho, mudam-se as caras, mas a história mantém-se. Nas ruas de Figueira acompanham-se os passos que os 3 Reis Magos terão feito até chegarem ao Menino Jesus. Este ano, tudo parece mais real com a ajuda dos camelos. Sim, camelos. Isso é em Penafiel, Portugal. Algumas cidades ainda hoje representam o alto, também inspirados pelo presépio vivo. Manuel de Nóbrega encomenda com Anchieta esta que seria sua primeira peça em 1561. O Alto de Natal, ou como fica mais conhecido, Alto da Pregação Universal, recebe esse nome por ter sido escrito em português, espanhol e em tupi. A peça, com 3 horas de duração, é uma alegoria para o pecado e a busca pela graça de Deus, e vai terminar com todos os personagens reunidos, cantando e dançando juntos. O texto faz alusão a 3 grandes momentos no ciclo de fim de ano: a festa de Natal, em 25 de dezembro, a festa da circuncisão de Jesus, em 1º de janeiro, e a festa dos Reis Magos, em 6 de janeiro. Os 3 reis do Oriente, e daí, da Trindade, vem a expressão terno de reis, São Gaspar, Belchior ou Melchior e Baltazar. Até o século VIII, a liturgia os entendia como reis persas. Mais tarde, vai se falar inclusive de etnias distintas para cada um deles, representando a integração do Ocidente com o Oriente. Melchior, da Pérsia, ofereceu ouro, um símbolo da nobreza do menino rei. Gaspar, da Índia, ofereceu incenso, símbolo do contato com o divino, a imaterialidade. Por fim, Baltazar, das Arábias, que passa a ser representado como um santo negro, oferece mirra. Trata-se de uma resina utilizada para o embalsamento de cadáveres e é tida como um prenúncio do martírio e morte de Jesus. Em Portugal, festeja-se desde o século XVI as reisadas ou Cantar dos Reis. Nele, os reiseiros percorrem de porta a porta as casas da comunidade, tocando e cantando em troca de doações, comida e bebida. Eu fui ver alguns vídeos sobre o Cantar de Reis. Em certos grupos, há cantadores vestidos como os 3 Reis Magos, inclusive com um inegável blackface ao retratar Baltazar. No Brasil, isso nunca acontece. A companhia de reis, mas ninguém os personifica. A cantoria brasileira é mais rítmica, com mais instrumentos, e em Portugal, nenhuma companhia tem palhaços. Mas será que existem companhias no Brasil que também não têm palhaços? Existem sim. Inclusive, é essa a classificação que faz Alceu Mainar de Araújo. Se tem palhaço, é folia de reis. Se não tem, são companhias de reis, terno de reis ou caravanas de São Francisco. Os mais antigos criticam, tem folia que tem muito palhaço. Muito. Não é, eles estavam falando de 4, não. Tem folia na Baixada que tem 10, 15 palhaços. Aquela região de Itaboraí que a gente passou. Ou é mesmo Valença, Vassouras, tem muitos palhaços. Muitos palhaços. E os palhaços, por quê? Porque os palhaços, eles dentro da folia, são as figuras que mais aparecem, que elas têm mais empatia, ao mesmo tempo que as pessoas têm medo, né, da figura, porque é uma figura bizarra, ela assusta, mas ao mesmo tempo ela atrai. Então, existe essa coisa, assim, tem folias que tem um monte.
15, a gente já viu folia com 15 palhaços. Aí eles vêm pulando na frente da folia, aí os caras que são mais velhos, eles estranham, né? Eles falam assim, pô, que é isso? Pouco depois da nossa gravação com os operadores de áudio no Coreto da Praça, seu Luiz Carlos Henrique veio puxar assunto com a gente. Aos 84 anos de idade, ele transita por algumas histórias, mas conta que por muito tempo foi cantador em folia. Como é que é o nome do senhor? Luiz Carlos Henrique. Tá esperando a folia aqui também? Eu, quando tinha 12 anos, nós saímos com folia, 24 folião, todas as carinhas nós entrávamos. Até os 15 anos. Perguntei do que ele mais gostava daquela época. Do canto da bateria. É o canto da bateria. Palhaço não sou chegado a palhaço. Ah, não? Não, nada de palhaço. Agora vamos pular aí, ó. É, né? Eu sei falar verso. Eu falo muito verso. Você acha que palhaço é o quê? Muito bom? A folia tinha que apresentar, não precisava palhaço. Apresentar 5 pessoas na hora, um de cada vez. Com a roupa azul, cor do céu. Cada um. São 5 moças, um de cada vez. Aí era bonito, mais bonito. A palhaço? Não chega a palhaço. 5 pessoas com roupa azul, capacete, cor do céu. Mas palhaço? Podemos entender melhor essa versão ao palhaço na fala do sanfoneiro Gilson José, que há 23 anos acompanha a folia Estrela do Oriente de Bom Jardim. Não tem palhaço na de vocês? Não. Palhaço, ele, dono da folia, já teve palhaço. Mas depois, por motivo dos palhaços ter um certo comportamento que não cábil na parte do reis, que é uma devoção de respeito, então ele abandonou, ele deixou de lado. Aí, a partir disso, a gente mas sai assim, entendeu? Só no grupo, sem palhaço. Para evitar, né? Porque o palhaço, ele significa o Herodes, na perseguição de Jesus, né? E então, ele está ali para fazer essa parte. Mas aí ele entra dentro da farda, parece que ele se incorpora num lado do mal e começa a fazer coisa que desagrada as famílias, desagrada os moradores. Aí então a gente não, né? Desagrada? Como assim? Bom, tem algumas coisas. Além de dançar e brincar, os palhaços são notórios versadores. E eles versam pedindo dinheiro para si e para as folias. Por isso que é uma coisa também que eles têm entendeu? De ter. E eles versam, se você botar um dinheiro, exibir um dinheiro, R$5, R$2, que for, aí ele vai fazer uma farra, porque se for R$2, ele vai R$2. Pô, é pouco, você vai debochar dessa oferta. Se for uma coisa maior, já vai fazer um verso mais caprichado. Se for uma nota de 10, de 20, 50 nem fala, é uma farra que ele vai fazer com você, né? Mas ele vai fazer um verso, vai falar sobre você, da sua aparência física, o que você representa, vai fazer um elemento, uma poesia em relação fazer um improviso, né? É improviso. E dizem que alguns palhaços exageram. E na brincadeira fazem rima com o que não pode, deixando as pessoas bastante ofendidas. Entendeu? Estou te falando, porque eu mesmo já apreciei certos palhaços que a parte da folia, o dono da casa fica todo feliz porque recebeu uma cantoria para Jesus, ele fica todo feliz, mas vem o palhaço, estraga tudo, começa a falar coisa que não, entendeu? Aí então tira da consciência, aí estraga o negócio. Então é por isso que nós não tem palhaço. Também existe outra fama ruim dos palhaços, a bebedeira. Para poder brincar, correr e dançar por tantas horas seguidas, muita gente diz que os palhaços acabam recorrendo à cachaça. Isso vai de folia para folia. Algumas, como a do José Vicente de Cambuci, são bastante rígidas quanto a isso. Ele também zela pela postura do palhaço. Deixa eu te falar, eu, por exemplo, eu tenho um repertório, certo? Eu tenho um repertório. Então, eu, como uma pessoa consciente, eu tenho que saber o que cabe em determinado lugar. Tem coisa que não cabe.
Por exemplo, se eu vou para a igreja, eu vou brincar na igreja, eu vou falar de Deus, né? Eu tenho que saber o repertório que eu vou usar ali. Então, eu sei as pessoas que eu posso brincar, que eu posso falar determinado tipo de coisa, e as pessoas que eu não posso. Eu tenho que ter esse discernimento. Eu tenho que saber separar as coisas. Agora, tem gente que não tem senso, entendeu? Ele brinca. Eu não vou brincar, falar certo tipo de coisa com pessoas que eu não conheço. Eu não sei para que lado que ele vai levar isso. Quando as folias se cruzam, tem todo um cerimonial. Elas cruzam as bandeiras se cumprimentam. Aí que aqui eles chamam de bandeireiros, né? Em outros lugares eles chamam de alferes, o cara que leva a bandeira. Então os alferes trocam as bandeiras e pegam essa bandeira e levam para todos os foliões cumprimentarem a bandeira. Depois eles voltam e eles fazem a mesma coisa. Só que essa hora as duas folias batem. Elas ficam batendo, tocando. Elas estão tocando, elas não param de tocar, cada uma do seu jeito. Assim. E eles contam assim que ainda tem, mas era quando uma folia estava no giro mesmo, aí não no encontro. E que uma cruzava com a outra, tinha disputas assim enormes, que elas ficavam enfrentando, elas batiam até uma das duas perder o andamento e errar. Então tinha disputas. E quando isso ocorria, eles tomavam bandeira. Eles tomavam bandeira. Eles criavam um certo atrito. Esse trecho aqui é do Alceu Mainar de Araújo, do livro Folclore Nacional, volume 1, de 1965. No texto, não é só a bandeira que ficava com o grupo oponente. Olha só. Quando nas folias a palhaço evitam o encontro de dois grupos, porque após a porfia nos cantos, o terno perdedor é obrigado a dar ao vencedor o fardamento, relho, máscaras e até os instrumentos. Os palhaços dão rasteiras, rabo de arraia, cambapé, até tirar o capacete do adversário. Os palhaços devem assim proceder porque são espias de Herodes, são satanazes e, como tal, devem semear a cisânia. Esse erro, eles não devolviam a bandeira. Eles pegavam a bandeira sua e não devolviam do adversário. E isso, às vezes, gerava briga. Hoje já não é assim. Isso foi em Mococa, São Paulo, 2019. O estalo é o barulho do chicote de dois grupos de palhaços se enfrentando. Cadê o respeito com a bandeira do rei? O respeito ao Santo Reis. O negócio é as profecias. Não adianta ter respeito com a bandeira se não estudar e não falar. Tá, vamos respeitar o Santo Reis. Oh, vocês não têm nem moral. Porque antigamente, cara, os grupos eram muito de fazendas. Eu não cheguei a pegar essa época, mas a história conta que eram de fazenda. Então, os próprios fazendeiros incentivavam. Porque a folia da fazenda tal encontrou com a folia da fazenda tal e deu uma briga, tomava instrumento, entendeu? Tinha uma que, quando via a outra, que era mais fraca, escondia no mato e tinha medo. A própria delegacia de polícia, os grupos antigamente, para rodar, eles tinham uma licença que eles tiravam na delegacia. Pode tocar à noite, tocar fora de hora, né? Hoje, o INEPAC passa uma carteira, né? Um tipo de carteira de credenciamento dos mestres que já acabou essa licença. Mas ele saiu com a licença e a própria licença regia que as folias não podiam ter encontro uma com a outra, parar para cantar uma para a outra, sair disputa, justamente por dar essas confusões. A internet também atualiza as brigas de folias para outro terreno, o das redes sociais. Aqui fala o mestre Cláudio Chacho, do Morro da Formiga. Eu não tenho visto essa questão de vias de fato, não sei de vias de fato, mas eu sei de ofensas, né? Eu sei de ofensa de palhaço para palhaço, de palhaço estar num lugar, o outro tá lá na outra cidade, o cara tá aqui no Rio mandando verso lá pro cara lá de não sei da onde. Então, assim, hoje o poder da rede social, ela faz com que as folias acabam sabendo de o que uma ou outra tá fazendo e isso acaba deixando um ar de rivalidade, né? E aí, quando as pessoas se vêem no natural, nada disso.
se dão super bem, se conversam numa boa, se tratam muito bem, mas parece que quando botam em roupa de folia, parece que as coisas mudam, né? O pensamento parece que muda. Então, às vezes, fica esse mal entendido, né? Que as folias vão brigar, que as folias brigou, que as folias isso, aquilo. Não é isso. Mas muitas das vezes, de fato, as palavras são mal colocadas e também muitas das vezes são mal interpretadas. O jeito desbocado, as brigas e a bebedeira, no entanto, podem não ser nem mesmo o maior problema dos palhaços. Eu não achei nenhum registro escrito desse relato do José, mas é valioso. Como eu sei que tem muitos poetas, né, palhaços, que falam que fazem promessa para não sei o quê, faz promessa para não sei o quê. Minha promessa é com Deus, cara. É com os 3 reis e acabou. Entendeu? A gente tem uma promessa, por exemplo, tem uma promessa com o Santo Reis, de pregar o Evangelho, né? Com o Santo Reis, com São Sebastião. Tem gente que brinca de palhaço, que ele fala que vai na encruzilhada, faz promessa com o bicho, faz trato com o bicho. Está aí na cabeça de cada um. Se você promete a alguém. Quem promete tem que pagar. A forma que ele vai pagar aí não é comigo. Entendeu? A minha promessa é com os 3 reis, com São Sebastião, que são meus intercessores para Deus. Entendeu? Eu tenho a folia como uma devoção. Cara. Pacto com o bicho. Vamos agora nos concentrar em outra coisa da fala do José, a devoção a São Sebastião, que é o último elemento que vale a pena pontuar. Quem olha nos livros vai encontrar que a Folia de Reis sai no dia 25 de dezembro e volta no dia 6 de janeiro, encerrando seus trabalhos. Isso não é exatamente verdade. Ao longo de todo o mês de janeiro, a folia continua atuante, visitando casas e reunindo os recursos para a festa de arremate, que será o grande encerramento oficial para toda a comunidade. Só que em muitas cidades que têm São Sebastião como padroeiro, o arremate acontece muito depois. Afinal, após louvar os santos reis, é preciso louvar o santo mártir. Então, sempre a nossa característica aqui no Baixo Fluminense, né, no Sul Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, no caso, aqui por ser característico de devoto de São Sebastião, que foi um santo padroeiro, também fiel à religião e fiel a Deus, a folia se faz uma homenagem a São Sebastião. Então, a gente aqui vamos do dia 24 de dezembro até o dia 6 falando de reis, e a partir do dia 6 de janeiro até o dia 20 de janeiro, a gente vai falando de São Sebastião. Então, a gente sai nesse período quase um mês, no caso do dia 24 de dezembro até o dia 20 de janeiro. Sim, então, São Sebastião foi um cristão, né? Foi um soldado, na verdade, um soldado fiel à religião. Ele era comandante de uma guarda, né? Ele foi como nós aqui, adultos, né? Se alistou no exército naquela época. Dizem que São Sebastião foi um capitão da guarda de Roma no século III, na época em que os cristãos eram perseguidos pelo Império. Conta-se que ele era conhecido por levar conforto aos prisioneiros do Coliseu, dizendo que teriam a vida eterna no paraíso. Denunciado, foi amarrado a uma árvore e tido como morto após uma saraivada de flechas. Recuperado, voltou a agir pela libertação, até sua morte derradeira. Perguntei ao Cláudio a diferença entre a folia dele antes e depois do dia 6. Do dia 24 de dezembro ao dia 6 de janeiro, eu faço toda a ilusão aos 3 reis do Oriente e ao Senhor Jesus Cristo. E depois, do dia 6 para lá, eu falo só da homenagem a São Sebastião, cantando a história de São Sebastião, falando da história dele, né? O como ele foi crucificado, o que ele fez. Falo também das flechas dele, né? E os milagres também que ele vem a fazer depois na sua também, né, como santo, né? E é por isso que a gente faz essa homenagem. E a bandeira muda? Na verdade, eu tenho uma bandeira só, porém, o que eu faço é virar o véu. Por exemplo, do dia 24 até o dia 6, a minha cor da folia é verde e branca. Então eu boto o véu verde, que é em ilusão à minha folia, que é em ilusão à cor da folia de reis. Do dia 6 até o dia 20, eu mudo o véu, ponho o véu de São Sebastião, que é um véu representativo, um véu vermelho nas cores de São Sebastião.
E aí é como se eu tivesse 2 bandeiras, mas no fato eu tenho uma. Então eu faço cantorias diferentes na mesma bandeira. Salve São Sebastião, salve São Sebastião, ouro puro, vida nova, bela aquarela de nosso Senhor. Salve São Sebastião, salve São Sebastião, bendito soldado de Cristo, livra-nos das flechas do enganador. Passamos o dia inteiro aprendendo bastante sobre folias. E lá em Monerá, eu vou dizer para vocês, nessa hora eu estava me sentindo meio esquisito. Não tinha posição que me deixasse confortável, então achei que era a coluna. Tomei 2 relaxantes musculares e segui gravando. Agora são 7 horas da noite. Não tem nenhuma folia ainda. O evento, claro, começa às 6, mas a gente sabe que às 6 é a hora oficial do evento. O evento começa mesmo quando as folias chegam, que elas são as protagonistas, não é a prefeitura. Os protagonistas têm seus próprios horários. Mas aquele ônibus está parado mais tempo do que o normal, hein? Aquilo... Tem uma pessoa com uma roupa esquisita ali. Não é um palhaço? Não é um palhaço. É uma senhora. Meu Deus, que vergonha. Tá. Para eu me distrair nessas últimas horas, pedi para a Gláucia e o Rogério me contarem a história dessa folia de São Fidélis, de que eles são tão amigos. Qual era o nome da folia mesmo? Essa folia é a Estrela de Belém do Norte. É uma folia de São Fidélis, bem antiga, assim, existe há 60 anos, alguma coisa por aí, ou um pouco mais. E a gente conheceu no encontro de Duas Barras há uns 20 anos, assim, há bastante tempo. E na época, o mestre dessa folia era o São Antônio, e ele tinha sofrido um AVC. E o filho dele estava saindo como mestre, foi o primeiro ano que essa folia saiu com o mestre Senilson, bateria. E aí a gente viu essa folia no encontro lá, um encontro enorme com 80 folias, e a gente chamou a atenção, a gente parou, começou a conversar, e eles chamaram a gente para ir na festa de arremate, que é uma festa que encerram as atividades, eles entregam os instrumentos, o palhaço entrega a farda, né, que eles chamam de farda, a roupa. E fazem uma festa aberta para todo mundo comer, beber. Que era o que antigamente, quando eles ganhavam, né, que eles saíam naquela história de sair num dia de Natal e voltar só no dia de Reis, que eles pousavam em fazendas e tal, eles iam ganhando frango, leitão e tal, e depois eles faziam essa festa onde todo mundo comia. Aí, esse ano, eles convidaram, quando a gente conheceu em Duas Barras, eles falaram, vão no arremate da gente, vão. E eles contaram a história que o São Antônio tinha parado de sair, porque não podia mais se locomover assim direito. E a gente resolveu ir no arremate. Aí chegamos lá, era a primeira vez que a gente já tinha ido numa festa aqui, num arremate aqui em Macuco, mas bem diferente, assim. Aí nós fomos. Chegamos lá, era uma casa, assim, a casa dele é uma casa dessas compridas, assim, já de porta para a rua. E aí tinha um último quarto que eles chamam de quarto da folia, que é onde eles guardam os instrumentos e tal, e fica lá. E quando a gente chegou, não vimos o seu Antônio, né? E ele me chamou para ir num quarto ao fundo. Rogério, muito cerimonioso, né? Muito assim. Que a gente não se conhecia muito bem, né? Vem aqui, seu Rogério, senhor Rogério e tal. E vem no quarto. Aí cheguei no quarto, tinha um caixão mesmo, caixão azul, mas era um caixão. E tinha um tecido, uma renda, não via que tinha dentro daquele caixão, era um caixão. E aí eu só pensei assim, São Antônio morreu. Aí, e ele, aquela coisa, ele falou, eu falei, o que é isso? Ele falou, abre. Aí ele falou, abre aí, Rogério. Eu com medo da coisa, quando abri assim, eram os franguinhos todos assados. Aí eu falei, é frango. Aí eu fiz aqui assim, aquela coisa. Falei, é frango. Aí ele falou, é frango, 130 frangos que a gente vai servir hoje. Assados, os franguinhos todos assados lá. Aí eu falei, nossa,
Seu Antônio morreu. E a gente ainda vai comer bem, que alívio. Era 9h da noite e eu já tinha entregado os pontos quando ouvimos aquele som. Eu tava deitado no carro, já tinha desistido. Chegou. A folia desce a rua em direção à praça onde fica o presépio. E eu vou acompanhando. Agora é correria. Eu consegui fazer um vídeo que pega um pouco da emoção desse momento. Ele está lá no canal do YouTube do Colecionador de Sacis. Dá uma olhadinha depois. Na descida, um senhorzinho se destaca do nosso lado. Ele é o Mestre Messias, da folia de Boa Lembrança do Quilombo do Carmo. Meu pai, eu não conheci meu pai, não, meu pai era meio de reis. Seu pai era de onde? Eu não conheci meu pai, morreu, eu não conhecia ele não, meu pai era meio de reis. Meus pais, meus tios. Aí eu tô no lugar do pai, né? Eu gosto da folia. Gosta? Ó, vou te falar uma coisa. Primeiro nós temos que acreditar em Deus, que nosso, desculpa, nosso Deus, o nosso mestre é Deus, o mestre nosso. Eu fiquei com essa perna durinha, não estava caminhando nem nada. Eu gastei 500 contas de remédio nessa perna aqui. Aí eu fui no médico particular, paguei 100 contas por surdo, passou a injeção no tomate, tomei, e a perna dura. Aí faltava duas semanas para Natal. Aí que a gente cobrando com a doença, nós não campeamos. Nós ficamos parados, 2 anos, parados. Aí eu cheguei em casa do meu presépio armado, conversei com Deus, pedi a Deus, falei, Deus, o senhor é o mestre do mestre, estou com a minha perna dura, não estou podendo caminhar, mas o senhor sabe que eu sou contra a média da folia. Na noite de Natal eu quero caminhar com o menino Jesus pro Carmo. Você sabe que eu caminhei a noite inteira, estou caminhando de hoje. Mas, ó, a fé é muita montanha. É só acreditar. Ele é um homem negro com um farto bigode branco. O pescoço está cheio de guias, assim como o cajado que traz na mão. Uma pena que ele só se apresentaria no dia seguinte. Deve ser uma folia linda. Então isso aqui é proteção. Eu não mato nada de criação, nem cobra não mato. Cobra me mordeu trabalhando, eu tirei o chapéu da cabeça, falei com a jararaca assim, vai embora, você sabe que eu não mato vocês. Cortei tegainho de vassoura, benzinho minha perna, você rezar a hora, a medida de cobra. Benzinho minha perna, trabalhei o dia inteiro, no outro dia o patrão falou, você não vai trabalhar não, eu falei, se Deus quiser, em nome de Jesus. Trabalhei, não faz um dia seguinte. E muito... essa conta aqui é o quê? Hã? Essa conta aqui é de quê? Não São Jorge aí. É, São Jorge, tem 2 São Jorge. Deus abençoe. Bom, daqui é minha neta. É mesmo? Bonitinha, que neta linda. Tudo bem? Como é que é seu nome? Tiffany. Tiffany, você vai brincar de folia? Não sei, não. Não sabe, não? A noite ia avançada. Era uma profusão de cores, músicas, ritmos, o clímax do dia, mas eu cada vez pior. Não era a coluna, talvez fosse estômago. As farmácias estavam todas fechadas, então eu pedi um sal de frutas por uma família que acompanhava a folia na frente de casa. A Glaucia e o Rogério vieram me avisar umas 11 da noite que a folia de São Fidélis tinha chegado. 12 horas depois da nossa chegada em Monerá. Eu fui me arrastando para conhecer o pessoal. Mas fui. No caminho, falei rapidinho com o mestre Anélio, da folia Estrela do Oriente. Olha, a coisa que eu mais gosto é a bandeira sagrada, porque para nós essa coisa é uma tradição do princípio do mundo, essa coisa que ali se fala o nascimento de Jesus, ali se fala o padecimento de Maria, ali se fala a morte de Jesus Cristo, porque é na cruz sagrada que ele deu a vida dele, essa coisa para livrar nós de todos os pecados.
Então é uma coisa muito sagrada, é a bandeira de reis. Ele pediu para eu falar também com o seu Gilson, o sanfoneiro. Chama ele aqui pra mim perto da árvore, porque eu tô precisando encostar. Nesse momento, eu já estava gravando encostado numa árvore. Eu realmente não estava legal. Tá bravo, né? Já deitei no palco ali. Vai pro carro deitar, a gente vai embora. Eu vou terminar com o gordinho ali. É o nome dele, os palhaços. É gordinho, os palhaços. A folia de São Fidélis chegou e já precisava descer para se apresentar. Eu não ia conseguir falar com ninguém, mas pelo menos o palhaço eu tinha que garantir. E aí, meu velho, tudo bom? Tudo bom, boa noite, tudo certinho? Aí, tudo na paz. Meu nome é David. David de Souza Silva. Meu nome de farda é Gordinho. Gordinho? É, Gordinho de Itaperuna. Vocês são de São Fidélis? Sou de São Fidélis. Estou brincando na folia de sua bateria aqui. Dando a mão eles na folia deles aqui. Folia muito boa. E é o primeiro ano que eu estou saindo com eles aqui. Mas você já é palhaço em outro lugar? A minha folia que eu brinco é a folia Bandeira Santa Clara, de Talcara. O mestre Maraniel Barros. A folia era do pai dele, do Paulo de Barros. Veio a falecer. Aí o filho dele começou a tocar a jornada. Já vai para 9 anos que ele toca a jornada dele. E eu já tenho 6 anos que eu brinco na folia dele já. Quantos anos você tem, cara? Eu tenho 31 anos. Começou com folia, então, 20. Eu comecei com folia na minha base dos meus 19 anos. 19 anos que eu comecei a brincar, que minha mãe me liberou para me brincar. Por quê? Como assim liberou? Porque brincar de palhaço é compromisso, né? Coisa séria, né? Aí minha mãe só me liberou depois que eu tava de maior para saber se eu queria isso mesmo, né? Porque se eu fosse brincar de menor, eu saía, brincava um ano, ficava o outro sem brincar, aí é complicado, né? Eu me escorei, apoiando o gravador contra a barriga e conversei com o Gordinho. Muitas pessoas julgam o palhaço porque ele usa essa roupa, a máscara, fala que é coisa do demônio, essas coisas, mas não é. A gente que brinca de palhaço de folia, a gente usa muito a palavra de Deus, entendeu? Porque é complicado. A gente pegando com Deus já é difícil, imagina a gente usar o lado oposto. O lado oposto que eu digo assim, ficar xingando, essas coisas assim, é complicado, atrai muitas coisas ruins, entendeu? Bota sua máscara aí, sucesso aí, boa apresentação pra vocês. Tá bom, já deu. Era a hora do arremate. Eu não fazia ideia, mas estava tendo uma baita crise de pedra no rim. Eu terminei a madrugada na UPA com tramadol na veia. É mais um plot twist que eu não esperava pro episódio de hoje. Enquanto a folia tá passando, eu tô deitando no carro agora, passando muito, muito mal. Dor nas costas, mas eu acho que é estômago. Eu fui no meu limite hoje. Mas consegui. Gravei a folia. Gravei um palhaço. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente o catarse.me/saci e o padrim.com.br/saci. Se você quiser, pode mandar um pix para colecionadordesacis@gmail.com. O Arquivo Folclore é um projeto solitário que demora muitas horas para ficar pronto.
Mas saber que eu tenho vocês comigo, acreditando no meu trabalho, é que me faz continuar. E é por isso que eu queria mandar um grande abraço para nossa mais nova apoiadora, a querida Marcele Fonseca. Ela se junta a esse grupo maravilhoso, formado por Alex Mir, Ana Magalhães, Ana Meregi, André Ceballos, Arthur Rocha, Bruno Janowski, César Silva, Daniel Burley, Daniel Medina, Douglas Rainho, Euclides Vega, Fernando Sussman, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Maico Wolfert, Márcio Quedinho, Marcos Nogas, Maurício Xavier, Micael Meneghetti, Nilda Alcarinque, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Tiago Chiavegatti, Thomas Misfeld, Vinícius Carli e Vinícius Nogueira. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi produzido por mim, Andrioli Costa, do Colecionador de Sacis. A arte da capa é de Bruno Brunelli. Os links e o roteiro deste programa estão na publicação em colecionadordesacis.com.br. Um abraço e até a próxima. E bebam água.